1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Portanto, esforcem-se para ter humildade de espírito. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar, pregar a mensagem de Yahvé, Yod Revav He. Yahvé, o pai de Abraão, Isaque e Israel. Quem fala em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, fala a Yahvé, o pai de Abraão, Isaque e Israel. E nunca as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, que é a alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Yahvé, Yod Revav He, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolação. Quem fala em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros, ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Yahvé dos exércitos, o pai de Abraão, Isaque e Israel, Yod Revav He, ajuda a igreja toda, a congregação toda. Eu desejo que vocês todos falem em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros, mas desejo ainda mais que tenham o dom de anunciar a mensagem de Yahvé dos exércitos, o pai de Abraão, Isaque e Israel, Yod Revav He. Porque quem anuncia a mensagem de Yahvé, Yod Revav He, Yod Revav Shin Ain, Yehoshua, Yahvé e Yehoshua, tem mais valor, tem mais serventia do que quem verbaliza ou fala idiomas de outros países, idiomas estrangeiros. A não ser que quem fala o idioma estrangeiro ou idioma de outro país, porque quem anuncia a mensagem de Yahvé, Yod Revav He, tem mais serventia, mais valor do que quem fala em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar, traduzir o que está sendo dito, para que toda a congregação seja ajudada espiritualmente, transcendentalmente, metafisicamente. Por isso, amigos, quando eu os visitar, que motivo vocês terão se eu lhes falar em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Yahvé, Yod Revav He, o pai de Abraão, Isaque e Israel, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da verbalização humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa, por exemplo. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta carecer de dar um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, carecer de ser clara? Vocês estariam falando para o vento. Em todo o mercado mundial globalizado, há muitos idiomas diferentes, mas cada um faz sentido. Porém, se eu
não entendo o idioma estrangeiro, ou idioma de outro país, na qual alguém está verbalizando comigo, então, quem fala esse idioma é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. E lembre-se, por exemplo, falar o inglês, o espanhol e o italiano, por exemplo, para quem é brasileiro, é mais difícil do que falar um idioma que ninguém entende. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, os apóstolos falavam, e cada um entendia no seu próprio idioma. Nenhum dos apóstolos estava falando ali uma linguagem que ninguém entende. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Holy Spirit, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a congregação cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, deve orar pedindo a Yahvé que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, o pai de Abraão, Isaac e Israel. Yahvé Yehoshua, King of the Kings, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Shin Ain. Já constatei uma senhora que falava russo, o russo da Rússia, hein? Olha aí. Porque se eu orar em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, o meu espírito de fato estará orando, rezando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou dizer? O que vou fazer? Então, vou orar, vou rezar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dedica agradecimentos a Yahvé em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, como é que uma pessoa simples que estiver na conferência poderá dizer amém, so be it, a oração de agradecimento que você fez? Ela nunca vai conseguir entender nada do que você está dizendo, mesmo que a sua oração seja muito boa. Essa pessoa nunca receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, porque falo em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, muito mais do que vocês. Porém, nas conferências da congregação, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de verbalizações em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros. Amigos, nunca pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. No livro dos livros, nas Escrituras Sagradas, está escrito, por meio de pessoas que falam em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, eu falarei, verbalizarei a esta comunidade, a este povo, diz Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, diz o rei, Yahvé Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Shin Ain, verbalizarei, falarei por meios de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo, a minha comunidade, negará toda e qualquer atenção. Portanto, o dom de verbalizar em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros, é um sinal de Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, é um sinal do Altíssimo, do Criador, para aqueles que não são associados à igreja, à congregação. Portanto, o dom
de falar em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, é um sinal de Yahvé, o Altíssimo, para os descrentes e nunca para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Yahvé é um sinal para os cristãos, é um sinal para os que seguem Yehoshua e nunca para os descrentes, os que carecem de recebê-lo como Messias e Salvador, Yehoshua Mashiach. Lembre-se, eles estão usando o dom, eles estão usando o artifício de linguagens incompreensíveis para atrair dizimistas, para atrair pessoas que tragam ofertas em dinheiro para o templo. Imaginem que a congregação esteja reunida e todos comecem a verbalizar em idiomas estrangeiros de outros países. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou que não fazem parte, não são associados da congregação, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Que vocês perderam a sanidade mental? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Yahvé, o Altíssimo, Elion, o Criador, e entrar ali alguém que desconhece o Criador, ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer de sua prevaricação, e ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Yahvé, o Altíssimo, dizendo: Yahvé, o Altíssimo, o Criador, está mesmo no meio de vocês. O Rei, Yahvé e Yehoshua, Espírito Santo. Yahvé e Yehoshua, Espírito Santo. Ruach HaKodesh, Holy Spirit. Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-Shin-Ain. Portanto, meus amigos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem no templo, um amigo tem um hino para cantar, outro tem alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Yahvé, do Altíssimo, do Criador, outro uma mensagem em idiomas estrangeiros ou de outros países, e ainda outro a interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para o crescimento transcendental da congregação. No caso de William Marion Branham, houve um cidadão que falou pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da alma, do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. Ele falou pelo poder do Espírito Santo em francês, e alguém que estava no templo traduziu tudo. Ele falou em francês. Se algum de vocês verbalizar em idiomas estrangeiros de outros países, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Não é? A partir do parágrafo 26 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, aqui já tem um título, um subtítulo: a ordem no templo. A ordem no templo, na igreja, no templo. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, traduzir, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Yahvé, o Criador. Yahvé, Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-Shin-Ain, Yahvé Yehoshua, Rei dos Reis, King of the Kings, Rei de los Reis. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Yahvé, o Criador, estes devem falar, e os outros
No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Yahvé, o Criador, estes devem verbalizar, e os outros que pensem bem no que estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem do Criador, de Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem do Criador, do Altíssimo, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem do Criador, do Altíssimo, pois Yahvé não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as congregações da comunidade de Yahvé, o Altíssimo, Yod-Heh-Vav-Heh. As mulheres devem ficar caladas nas conferências de adoração. Elas nunca têm permissão para falar. Como diz a legislação, elas nunca devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas conferências da congregação no templo. Por acaso a mensagem de Yahvé veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Yahvé dos exércitos, Yod-Heh-Vav-Heh, do Altíssimo, ou que tem algum dom espiritual transcendental, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Altíssimo, Yahvé e Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus amigos, procurem sempre anunciar a mensagem de Yahvé, mas nunca proíbam que se fale em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Hino à humildade de espírito dos seguidores de Yehoshua Mashiach, Messias. Eu poderia verbalizar todos os idiomas que são falados no planeta Terra, né? Aqui em nossa aldeia global, em nosso mercado mundial globalizado, o MMG, e até na 7ª dimensão, no céu. Mas, se me faltasse a humildade de espírito, as minhas verbalizações seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Nova tradução na linguagem de hoje, da Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. E lembre-se, pense com cuidado na apresentação desta nomenclatura: humildade de espírito. Humildade de espírito. Eles falam muito na pobreza de espírito, na perna curta da mentira. Eu estou falando da humildade de espírito. Eu estou falando que a verdade tem pernas compridas, que o muito com fé no Criador é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó poderia ter o dom de anunciar mensagens de Yahvé, do Altíssimo, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanto crédito transcendental, tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se me faltasse a humildade de espírito, a caridade, eu seria o quê? Nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser cremado ou queimado. Mas, se me faltasse o bem-querer, a humildade de espírito, isso de nada me adiantaria. Quem tem humildade de espírito é paciente e bondoso. Quem tem humildade de espírito nunca é ciumento demais, nem orgulhoso demais, nem vaidoso demais. Quem tem a humildade de espírito nunca é grosseiro demais, nem egoísta demais. Nunca fica irritado demais, nem guarda mágoas. Quem tem a humildade de espírito
nunca fica alegre quando alguém faz algo errado, mas se alegra quando alguém procura entrar pelo caminho certo, pelo caminho do bem, por lo sendero de vida. Quem tem humildade de espírito nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. A humildade de espírito é eterna. A pobreza de espírito um dia será banida do planeta Terra. Depois do milênio teremos um planeta Terra 100% na plenitude da humildade de espírito. Lembre-se, o preto, o negro, é o pavimento da pobreza de espírito. O alicerce, o pavimento da humildade de espírito, é o branco, que contém as 7 cores do arco-íris. A luz do sol contém as 7 cores do arco-íris. Existem mensagens transcendentais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de verbalizar, falar em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens transcendentais, espirituais, são imperfeitos, são pobres. Precisamos de dons humildes. Os dons da pobreza de espírito são os dons do maligno, de Samael, o pai da antiga serpente, o pai de Caim. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier a plenitude da humildade de espírito, então, o que é imperfeito, tudo que é pobreza de espírito, desaparecerá. Qual é o transposto de pobre? Qual é o transposto de pobre e analfabeto? Resposta: humilde. Qual é o transposto de pobre de espírito e analfabeto? Pobre de espírito, analfabeto e preto, negro. Qual é o transposto? Resposta: humilde, instruído e branco. O bem é a humildade de espírito, o mal é a pobreza de espírito. O Espírito Santo do Altíssimo, do Criador, é humilde de espírito ou pobre de espírito? A resposta óbvia é humilde de espírito. Quando eu era criança, verbalizava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como uma criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, é pobre, mas depois conhecerei perfeitamente, com muita humildade, assim como sou conhecido pelo Criador, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh. Portanto, agora existem estas 3 virtudes: a fé, a esperança e a humildade de espírito. Porém, a maior delas é a humildade de espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Quem ama é humilde e bom, quem odeia é pobre e mau. Yehoshua, o Messias, Yehoshua Mashiach, é o caminho, a verdade, a vida e a humildade de espírito. Samael, a antiga serpente, o pai de Caim, é o descaminho, a morte, a mentira e a pobreza de espírito. Humildade de espírito. Humildade de espírito. Mistério da piedade, do bem. Pobreza de espírito. Mistério da iniquidade, do mal. Humildade de espírito, o céu. Pobreza de espírito, o inferno. Na humildade de espírito de Yehoshua, Messias, Messiah, Mashiach, a vida eterna. O Rei dos Reis
King of the Kings, Rei de Reis, Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-Shin-Ain, Yahweh Yehoshua. I am Yahweh Yehoshua, Holy Spirit. Eu sou Yahweh Yehoshua, Espírito Santo. Eu sou Yahweh Yehoshua, Espírito Santo. Muita independência financeira, com fé no grande arquiteto do universo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. Saúde, prosperidade, sucesso, bem-estar, riqueza e paz. Mateus 27, 5, 7. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Yehoshua, o Messias. Yehoshua Mashiach.